preâmbulo amoroso desse livro nem é assim tão bem elaborado. Esse romance de Machado de Assis, se fosse hoje, não seria publicado. Polêmico dizer isso, né? Ainda mais do Bruxo do Cosme Velho, mas eu vou explicar. Calma, não me julgue, eu sou uma grande leitora de Machado, adoro tudo que ele faz. Ele não deixaria de ser publicado em função do rigor técnico, tem uma linguagem muito bem elaborada, como Machado sempre trabalha. Este livro é Ressurreição. E por quê? Não é porque foi o primeiro romance publicado por Machado de Assis no ano de 1872. Imagina as expectativas, o frio na barriga, né, de estrear em romances. Machado já tinha muitas publicações, eu já divulguei aqui 1864, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, tô deixando o link para você conhecer inteiro esse texto, que é uma tradução inclusive. Depois ele publica livros de poesias, Crisálidas e outros. Mas romance mesmo, ele estreia aqui com Ressurreição. É um livro pequeno, aqui é uma edição conjunta com o Memorial de Aires. Ressurreição, hoje, não seria publicado, ou se fosse, não seria lido com esse fervor, com essa ovação por Machado de Assis, em função de que tem um enredo fraco. A pauta toda, o plot do romance é única e exclusivamente o casamento. Pauta que hoje não tá tão em alta assim, né? As preocupações de se casar ou não com alguém, hoje, né, vão acontecendo no fluxo da vida. E aqui nesse romance, a gente tem um personagem que é apresentado já de cara, que é o personagem masculino, que é o Félix. Aí você fica se perguntando, ressurreição, Félix tem relação com o Fênix, que ressurge das cinzas, deve ser por aí o caminho, por isso a escolha do nome do personagem. E eu acho até que tenha sido, com essa diferencinha só da letra. Entretanto, o Félix é um homem leviano e volúvel. Você não se conecta com o personagem, porque ele não consegue ter uma relação com uma mulher passado de 6 meses. 6 meses é o máximo que ele consegue ficar com uma mulher. E esse é o plot que provavelmente surgiu na cabeça do Machado e que funcionou muito bem para dar nome para o personagem e para compor o seu romance. Dentro do contexto da época, vamos pensar, século XIX, começa o romance terminando uma relação com Cecília. A mulher que então vem para arrebatar o seu coração é uma viúva. E aí a gente vai ter essa figuração da viúva no século XIX, onde as mulheres se casavam com homens mais velhos, ficavam viúvas muito cedo, muitas vezes com um filho pequeno ou 2, enfim, tinha sua prole, e elas acabavam, né, ficando assim meio à deriva, ou ficavam para sempre solteiras, ou se tivessem a sorte e a conjugação de fatores que conseguissem casar novamente. Mas a gente tem algumas mulheres bem independentes como viúvas, mas a viúva em questão aqui é a Lívia. E a Lívia é uma mulher maravilhosamente linda. Todos os homens da sociedade cobiçam Lívia. Só que acontece que o coração dela já é de uma pessoa, é de Félix. Se a gente for imaginar que o Félix é um médico, mas ele não exerce a sua profissão assim comum e corrente nas páginas do livro. Tem só uma cena breve onde ele faz realmente papel de médico e salva a vida de uma menina. Menina essa muito importante, que é a mocinha Raquel, mas ele salva a vida dela naquela cena também muito latente e comum nas moças no passado, que elas tinham aquelas febres intermináveis, né? E muitas delas morreram donzelas, desfalecem em plena juventude, sua vida é ceifada. Mas o Félix, ele não se encaixa nem direito no Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Porque o tolo que o Machado desenha nessa tradução, para quem as mulheres teriam queda, é aquele homem romântico que escreve cartas de amor, manda rosas. Félix não é assim, ele é um coração de gelo. Mas eu acho que o que houve de vanguarda na publicação de Ressurreição, em 1872, foi essa jogada arriscada de a gente ter esse personagem e que se deixa levar por fofocas ou por insinuações de terceiros,
mas não tem aquela obrigação. O Machado não tentou fazer assim aquele finalzinho assim feliz, viveram felizes para sempre. Ele não tentou fazer esse encaixe assim de conto de fadas, pelo contrário, ao ele desenhar esse Félix dessa forma, eu acho que ele está tentando realmente mostrar que existia esse perfil de homem no século XIX. Esse homem que pulava de relação em relação e não conseguia firmar um compromisso sério e legítimo com nenhuma mulher. E assim também ele colocava em pauta a sua infelicidade. Claro que esse é um perfil de homem que só existia no século XIX, porque esse final feliz tipicamente romântico era parte dos folhetins. Mas também vamos pensar que o meio talvez tenha influenciado o Machado, porque foi em A Mão e a Luva que Machado estreou em folhetins, que foi o segundo romance, que veio depois de Ressurreição. E lá sim ele coloca 3 homens atrás de uma mulher, e eu conto essa história pra você, o link tá aqui também. No meu ponto de vista, os personagens são um pouco rasos demais, assim. Eles você não consegue estabelecer aquele carisma, especialmente com o Félix, que é esse homem. E com a Lívia, a gente tem uma questão que ela é retratada de uma forma mais plana. Existe o amor legítimo entre ambos, e isso a gente pode curtir nessas páginas do livro, mas não é aquele amor assim melado, aquele amor exacerbado. É uma relação. E tem um elemento surpresa que o Machado coloca aqui, exatamente no momento da declaração de amor entre ambos. Você vai ver aqui nesse livro também o peso que as cartas e os bilhetes dispunham na vida das pessoas a essa época. Começa o livro com uma cena muito bonita, é uma virada de ano, é o primeiro dia de um ano, ele conta uma história que se passou há algum tempo, e ele está observando a beleza. Começa assim: naquele dia, já lá vão 10 anos, o Dr. Félix levantou-se tarde, abriu a janela e cumprimentou o sol. O dia estava esplêndido, uma fresca abafagem do mar vinha quebrar um pouco os ardores do estio. Algumas raras nuvenzinhas brancas, finas e transparentes, se destacavam no azul do céu. Chureavam na chácara vizinha à casa do doutor algumas aves afeitas à vida semi-urbana, semi-silvestre, que lhes pode oferecer uma chácara nas laranjeiras. Só pelo fato de talvez a pauta ser o casamento, que talvez deixasse o romance hoje um pouco fraco, para não dizer assim, não tão consumível. Não seria um best-seller Ressurreição de Machado de Assis hoje. Mas sempre é interessante a leitura por ser o seu primeiro livro e por a gente conhecer essa trajetória de Machado de Assis.